Desde já nosso agradecimento por você acompanhar esses nossos programas, que têm o único objetivo de ajudá-lo a relembrar ou se aprofundar ou esclarecer pontos importantes da doutrina católica com base no catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no primeiro artigo da nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E Deus, depois de toda a sua criação, achou que tudo estava bom. Ele viu que tudo era bom. E aí então muita gente se pergunta, mas será que também foi Deus quem criou o mal, quem introduziu o mal na terra? É claro que este é o nosso assunto, tentando então esclarecer que de modo algum é Deus quem pratica o mal. Em Deus não existe maldade. Deus é a perfeita bondade. Não tem o menor resquício de mal em Deus. Então dele jamais pode sair alguma coisa má. Tudo que Deus faz, ele é fruto do amor. Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade perfeita. Logicamente, se não é ele o criador do mal, alguém tem que ser. Porque o planeta Terra, todos nós conhecemos, quantos males. Parece até que está sendo destruído esse planeta de tanto mal, de tantos problemas. É claro que no nosso planeta, em toda a história da humanidade, existe muita coisa boa, muita gente boa, muita gente santa, generosa, solidária. Aliás, a própria Igreja Católica é considerada por muita gente uma das instituições que mais caridade faz no planeta, que mais espalha a bondade, e ninguém ousa duvidar ou questionar o quanto que o cristianismo já melhorou a relação social na história humana durante todos esses milênios, apesar de tudo. Mas se a gente for estudar, se você for ver como que era antes do cristianismo e agora, apesar de tantos males presentes na face da terra, a igreja, o cristianismo, as religiões, enfim, né, são aquelas que mantêm esses resquícios vindos da bondade de Deus para nós. Ainda bem. Mas então nós temos que ir ao catecismo para tentar responder, ou pelo menos fazer uma ideia, né, da presença do mal, a que se deve. Então nós vemos lá no parágrafo 309, tem esse texto aqui do catecismo: a providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Uma pergunta. Tanta gente faz essa pergunta. Eu mesmo, na minha vida, quanta gente já me perguntou isso, já me questionou. Por que existe o mal no mundo? Para esta pergunta tão premente, quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. Então, essa pergunta está aí para todas as gerações. Tanto mal, tantas doenças, tantas guerras, tantos crimes.
tantas pessoas sofrendo acidentes terríveis, ganhando deficiências físicas. Pessoas que se perguntam, mas por que Deus deixa nascer, digamos, uma criança com deficiência? Nós continuamos recorrendo, então, ao nosso catecismo. Aí nós temos o parágrafo 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Ora, nós já vimos no encontro anterior a criação dos anjos, criados inteligentes e livres. Mas muitos deles decidiram, por opção própria, se rebelar contra Deus. Foi a sua opção preferencial definitiva, que não tem mais volta. Separados e afastados, então, de Deus, porque eles assim escolheram. Esses anjos, que nós chamamos de demônios, existem e querem a todo custo perverter a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Isso daí é uma luta que continua na história. Os seres humanos também foram criados inteligentes e livres, nós já vimos isso. Ora, desde os primórdios da humanidade, quanto seria? Desde o Homo sapiens, digamos, 1 milhão de anos. Desde o início, como um pecado de origem, o pecado original, seres humanos já nos primeiros milênios, 1 milhão de anos, né? Já com uma inclinação para o mal, para prejudicar alguém, para invadir comunidades da época existentes. Nós temos na história, isso a gente estuda na história da humanidade, na antropologia, quantos tipos de hominídeos já aconteceram aqui na face da Terra, até que chegou a essa raça que nós conhecemos como Homo sapiens. Isso é o que nos ensinam as ciências, mas sempre carregando em si essa inclinação para o mal, para querer se beneficiar por interesse, por egoísmo, por individualismo, por uma questão tribal. Então faz parte dessa história da cultura milenar do ser humano essa inclinação para o mal, embora tenham sido criados, né, para o seu destino, criados para Deus. Por que Deus criou os seres humanos? Ele criou para Ele, para a sua glória, para compartilhar com Ele toda a sua felicidade eternamente. Nós viemos da mente de Deus, é verdade. Nós viemos da mente de Deus. E Ele quer que a gente volte para Ele. Por opção livre, não como escravos, não obrigados, ninguém é obrigado a ir morar com Ele. Assim como os anjos maus fizeram a sua opção, muitos seres humanos também fazem essa opção pelo mal. E o mal sempre prejudica. Esse mal que nós chamamos de mal moral, que daqui a pouco nós vamos ter mais alguns detalhes, esse mal moral
faz toda essa desgraça aparecer na face da terra. E tem então essa luta, né, entre o bem e o mal, mas nós confiamos na vitória, claro, do bem, porque é assim que Deus quer. Continuando, este mesmo parágrafo anterior, Deus permite esse mal, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Ou seja, Deus respeita a liberdade que ele deu para o ser humano. Se ele não respeitasse essa liberdade, ele não seria Deus. Como é que ele vai dar uma coisa em definitivo, um bem em definitivo para o ser humano e não respeitar? É ele que estaria sendo falso. E isso é impossível para Deus. Então Deus permite que o mal se faça, que as coisas aconteçam do jeito que o ser humano faz, mas Deus sempre vai, como nós já aprendemos, acreditamos, ele vai fazer que tudo, de uma forma ou de outra, caminhe depois para o bem final. Porque esse é o projeto dele. E o projeto de Deus, nem um iota, nem um yud, nem uma vírgula, como a gente diz em português, não vai deixar de ser cumprida. Aqui tem uma citação, inclusive, de Santo Agostinho. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Assim, com o passar do tempo, já no parágrafo 312, pode-se descobrir que Deus, em sua providência todo-poderosa, que é o atributo que nós temos logo no início da profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. O texto continua, quem tiver o catecismo, nós apresentamos sempre alguns pontos, né, de destaque, para que a gente tenha um esclarecimento ou uma ideia melhor a respeito do assunto que nós estamos tratando. Então, nós chegamos a esse mal moral. A palavra moral vem do latim mos, mores, que inicialmente era mais traduzido como costumes, hábitos. Mas a moralidade, segundo a teologia, do comportamento humano é que nos interessa nesses estudos, ou nessas preliminares de estudos teológicos, porque nós não estamos aqui fazendo um curso de teologia, é um curso de catecismo. Então, tem tudo a ver com o comportamento humano. E nós vamos ver que existem bons comportamentos quando eles são direcionados à prática do bem e do bem comum. E existem maus comportamentos quando a pessoa, egoisticamente, ela prefere a si mesma do que os outros e vai praticar o mal. E o mal, dessa forma, é o pecado. Pecado, então, é um fruto do mau comportamento humano diante das leis de Deus. Se o homem se perverte, o ser humano se perverte, ele passa a pensar em si mesmo e não importa os outros, sem escrúpulo algum, por ganância, ele cai nas tentações clássicas do poder, da glória, das riquezas, ou da luxúria, como nós vimos, porque ele quer gozar a vida da melhor forma possível, porque ele também pensa
A vida acaba logo, daqui a gente não leva nada, eu quero aproveitar. Né? E aí, custe o que custar, não tem escrúpulos, vai ter um mau comportamento social, mesmo que fiquem travestidos de homens bons, pessoas boas, justas. É aquela velha história que Jesus já vai criticar depois, né? Pessoas, lobos vestidos de cordeiro, ou então sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, lindos, floridos, mas por dentro podridão e mau cheiro. Porque essas pessoas, elas querem diante dos outros se postarem de bem, de boas, mas estão sempre nesse comportamento antiético em muitos sentidos. Então o mal entra no mundo há 1 milhão de anos, sei lá quanto tempo, né? Desde que existe o ser humano na face da Terra. E continua presente hoje, atualmente. Quanta coisa errada as pessoas costumam fazer todos os dias. Pense o seguinte: todos nós somos pecadores, nós cometemos falhas. Algumas sem querer, não tem nem intenção, mas acontece. Outras propositadamente têm mau comportamento. Então, uma pessoa está morando numa casa, imagine uma cidade aí com 2.000 pessoas, 2.000 habitantes, outra cidade aí com 10.000 habitantes, uma cidade com 40, 50, 60 mil habitantes, 100 mil pessoas, uma cidade de 500 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas, etc. Mas volte a si. Você está numa casa, num quarteirão, numa quadra, e você comete falhas. Quem é que não comete? Você comete falhas. Dentro ali da sua família, nessa casa, todas as pessoas ali residentes cometem falhas. E às vezes pecados. Pecados sempre prejudicam a sociedade. Isso na sua casa. Mas tem a casa dos vizinhos da direita, tem a casa dos vizinhos da esquerda, onde tem pessoas que também cometem falhas, que também cometem pecados. Ou seja, naquela quadra, naquele quarteirão, todas as casas têm moradores que pecam, que cometem falhas. Sempre tem repercussão social as falhas de cada um. E assim você começa a somar os diversos quarteirões ou quadras da sua cidade, seja ela pequenininha ou seja uma metrópole. Quantas falhas são cometidas numa cidade todos os dias? Quantos pecados são cometidos numa cidade todos os dias? Não que nós não estejamos querendo também dizer do bem que nessas cidades existem, mas hoje o assunto é a questão do mal. Ora, se você somar todos esses pecados de cada cidade, de cada região, de cada província, de cada estado, de cada nação, nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Quantas falhas são cometidas todos os dias. E aí nós vamos já perceber com facilidade como que a face da Terra vem sofrendo aí também uma degradação ética, uma degradação moral, né, com esses comportamentos de cada pessoa. O mal físico também vem. O mal físico, muitas vezes, não é fruto assim do pecado, mas doenças, deficiências,
degradação do meio ambiente. As ciências nos ensinam que cada pessoa, em média, preste atenção, em média, cada pessoa produz por dia 1 quilo de lixo, todo dia. Alguém vai dizer, mas um bebê não produz 1 quilo de lixo. É média. Uma pessoa joga um televisor, um sofá na calçada, num terreno, né? As indústrias produzem sucata, lixo. Então, em média, se nós temos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas na face da Terra, todos os dias nós estamos produzindo 7 bilhões e meio de quilos de lixo. Fica tudo aqui na Terra. Nós não mandamos para o espaço, não vai para a Lua, não vai para nenhum outro planeta. E isso vem se acumulando todos os dias. É uma degradação da natureza, do planeta. Além desses males físicos que nós provocamos, até quando a gente descarta uma casca de fruta na rua, um lixo, uma ponta de cigarro, uma goma de mascar, a gente está poluindo o planeta. As doenças que surgem, talvez até de alimentos que nós não sabemos mais como que são produzidos. Se vai no supermercado, se traz os alimentos embalados, ali muitas vezes nesses alimentos temos conservantes de todo tipo, mas que são avalizados pela vigilância sanitária, pelos órgãos de saúde, mas nós não conhecemos se algum deles produz doenças em curto prazo, a médio ou a longo prazo. Doenças genéticas que já vêm por maus comportamentos humanos. Às vezes a gente se pergunta, por que será que Deus permite uma criança nascer com uma deficiência física? Por que Deus permite? Não é uma maldade da parte de Deus deixar uma criança nascer defeituosa em seus membros, em sua constituição? Mas mesmo assim nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Deus tudo o que faz é bom, mas Ele não faz filhos. Nesse caso, a genética ou a hereditariedade vai para o DNA daquele ser que está sendo formado ali no seio materno. Vem já uma herança de milhares de anos. A ciência já diz que em cada DNA do ser humano já tem uma história, desde a parte paterna como da parte materna, 100 mil anos de história da humanidade, da cultura. Isso vem já nessa carga genética. Nós temos a hereditariedade, quantas crianças já nascem com problemas ou cardíacos ou de diabetes que vão aparecer no futuro, né? De hipertensão, tanto que os médicos perguntam muitas vezes para a pessoa que vai num consultório, você tem história na família disso, daquilo, ou de outra coisa, de outra doença? Porque ele sabe que tem essa herança. E você não sabe se é também fruto de maus comportamentos e de permissividade humana. Muitas vezes uma criança ela nasce com deficiência porque a mãe ou os pais não souberam gerar esse filho com aqueles cuidados que são necessários durante uma gravidez. Fumantes, alcoólatras ou que utilizam drogas que vão prejudicar esse ser que está ainda no ser humano. Depois ele vem à luz com alguma deficiência e vai se culpar a Deus, que é que introduz o mal na Terra. E muitas vezes, não estou falando sempre, mas muitas vezes é fruto de maus comportamentos das pessoas que não julgam, né, não fazem um juízo de si mesmo para ver se estão obedecendo às leis divinas, que são para o nosso bem,
que são para a nossa felicidade. Então, nós fazemos esses esclarecimentos a respeito da presença do mal no mundo, para que a gente comece a pensar melhor também no nosso comportamento. Porque cada vez que você comete uma falha, às vezes involuntária, você está prejudicando alguém. Quase que para encerrar esse nosso encontro de hoje, pense o seguinte: você vai num departamento, num lugar da sua casa, digamos, você vai lá tomar banho à noite, vai para o chuveiro, acende a luz. Aí você lembra que, puxa, não busquei a toalha, está lá no varal, lá no quintal. O que você vai fazer muitas vezes? Vai sair e vai lá no quintal buscar a toalha e a luz ficou acesa. Se a gente entrar nesse detalhe para exemplificar, né, como que às vezes a gente involuntariamente prejudica os outros, essa energia está sendo gasta. Uma torneira que você deixa aberta e vai fazer alguma coisa e volta, você não sabe usar essas forças da natureza que os homens já prepararam para o seu bem-estar. Aí talvez você vai falar assim: ah, mas sou eu que pago a luz, ninguém tem nada com isso. A conta de energia é minha. Não, não é bem assim. Por que você, se for consciente, você faria o seguinte: ah, lembrei de buscar a toalha lá no quintal, apaga a luz e vai buscar a toalha. Volta, acende a luz. É um exemplo simplório até. Mas o que você fez? Você pensou nos outros. Você não pensou só em si mesmo. Você economizou energia. Ah, mas isso não representa nada. Deus está vendo. Deus está vendo o seu comportamento, a sua generosidade, a sua prática de serviço ao bem comum. E isso é o que importa. Muito bem. Mais uma vez agradeço se puderem se inscrever no nosso canal, Diácono José Paulo Lombardi. Entra lá, já tem alguns vídeos que vão ser continuados a publicar. E se inscreva, acompanhe, né, para que você, relembrando esses pontos de destaque do Catecismo da Igreja Católica e vivendo sinceramente essa doutrina da Igreja, que só quer a sua felicidade como uma mãe amorosa que ela é, cada vez mais aumente a nossa fé. Fique com Deus e Deus te abençoe.